Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, graça e paz de Jesus. É muito bom receber você aqui para mais uma escola bíblica especial. Você que ama o estudo da palavra de Deus, você que participa aí da sua escola bíblica na sua igreja local, esse é o nosso espaço para sermos edificados pela palavra, aprendermos mais com a Bíblia, com as Sagradas Escrituras, nesse ambiente aqui, na TV Viva Promessa, na escola bíblica especial. Hoje estamos chegando na lição de número 10 da nossa lição, o Deus das Alianças. E a gente vai conversar um pouco sobre a ideia, a importância do templo nas alianças de Deus e também para o cristão contemporâneo. A gente espera você, fica com a gente volta já. Muito bem, estamos de volta para mais uma vez estudarmos a Palavra de Deus, hoje com a lição de número 10. Se você ainda não fez, compartilhe esse link com seus amigos, com a sua igreja local, com a liderança da sua igreja, com as pessoas que gostam de aprender sobre a Palavra de Deus, que amam o estudo da Palavra. Compartilhe esse link para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo da Escola Bíblica Especial e os demais conteúdos da TV Viva Promessa. Estamos chegando na lição de número 10 e vamos falar hoje, o tema da lição é Guarda o teu pé. A ideia aqui é sobre o templo, sobre como era a relação apresentada no Antigo Testamento quanto ao templo, o lugar da habitação de Deus. Para isso, nós temos aqui hoje, para nos ajudar nesse estudo, para edificar aqui a nossa vida, pastor Adailson, profundo estudioso do Antigo Testamento, né, pastor Adailson? É muito bom recebê-lo para estar com a gente aqui, para a gente fazer essa lição junto aqui. Seja bem-vindo. Amém, que bom. Sempre é bom estudar a palavra de Deus e a lição, né? Eu lembro, Júnior, que a gente ia para a igreja, chegava lá, o professor fazia a chamada e você tinha que falar, né? Estudo diário. Estudo diário em Bíblia. Para dizer que você tinha estudado a semana inteira, né? Quando não tinha que falar um verso bíblico. É verdade, de cor ainda, né? De cor. Mas sempre foi bom e é bom estudar, fazer parte da lição bíblica, da escola bíblica. Mas você falou isso, eu ia começar com o negócio e estava meio na dúvida se começava, agora que eu vou começar mesmo. Porque minha mãe tinha aquela roupa especial para ir na igreja, né? A gente tinha roupa que a gente não usava. Você, talvez muita gente que está assistindo a gente sabe muito bem do que eu estou falando, talvez alguns mais novos não tenham essa relação mais com a roupa, né? Mas a gente tinha, e não era, hoje olhando bem, não era somente porque ir à igreja, né? Tinha um aspecto também dessa reverência com o lugar onde a gente ia se encontrar com Deus. Né? O local, ele era mesmo reverenciado, né? Tanto que assim, a gente quando ia, e minha mãe era 7 filhos, né? E naquela época era uma criançada que enchia a igreja mesmo. Então você tinha uns cordeirinhos que era fora. Sim. Aí depois os cordeirinhos entravam para fazer a parte deles, depois saíam, né? Mas mesmo assim, era uma época em que os pais exigiam muito da gente aquele comportamento, né? Você saía da classe dos cordeirinhos, ficava lá, mas você ficava, né? Quase que uma estátua, né? É verdade. Tinha esse lado, de alguma forma, ao longo do tempo a gente vai perdendo, talvez até por uma compreensão que a gente até vai fazer, vai discutir aqui nessa lição. Roupa da escola, do culto, o sapato especial, né? Tinha todo um rito que era interessante, né? Mas vamos lá, vamos conversar, achar esse equilíbrio desse tema no estudo aqui da Palavra de Deus. Nós temos aqui, se a gente for entrar já na primeira pergunta, a ideia, o autor cita segundo livro de Samuel 7, e também o item 1 do comentário,
para a gente pensar, quem decidiu construir uma casa para o Senhor? Deus o permitiu? Até o templo ser construído, como Deus se relacionava com o seu povo? A lição bíblica vai começar lá em Gênesis. Né? Então, assim, constrói para a gente, pastor, até chegar no templo, né? Como é que era essa relação da presença de Deus com a humanidade até a decisão da construção do templo? Então, interessante por quê? Porque assim, partindo do Gênesis, você tem Deus visitando o casal pela viração do dia. Todos os dias. Isso, é como se Deus descesse, né, ali para dialogar, para conversar com eles. Aí depois vem a queda, e depois da queda você tem Deus se relacionando, mas dessa vez não passa aquela ideia de Deus descendo para ver, mas Deus se relaciona com os descendentes de Adão, depois com Noé, depois com Abraão, né? Com pessoas. E aí vem com Isaac, com Jacó, até que Deus resolve se relacionar de uma maneira comunitária com a nação formada já. Né? E quando Deus muda esse aspecto e passa agora não mais com Abraão, mas com a nação, então Deus ele vê a necessidade dele caminhar no meio desse povo, que agora é um povo, agora não é só mais uma pessoa, como era Abraão, ou como era Jacó, ou como era Isaac, ou como era Noé. Agora é um povo, né? E como é um povo, então, Deus ele resolve caminhar no meio desse povo de uma maneira, a gente pode falar que era de uma maneira pedagógica, né? Através do tabernáculo. Então o tabernáculo era a maneira como Deus escolheu para caminhar junto com o povo. E é interessante por quê? Porque assim, isso vai, né, desde a saída do Egito, praticamente, até o segundo rei, que é Davi. Certo. E o texto lá de 2 Samuel 7 diz que Davi estava numa das suas casas, talvez, pensando, né, olhando, já era um tempo em que ele tinha consolidado já o reino, né? Sim. E aí ele pensa, né, eu já tenho até casa de veraneio e Deus não tem onde reclinar a cabeça, vou construir uma casa, né? E é aí que começa praticamente a ideia. Só que Deus não permite que ele constrói, né? A gente sabe pelo texto bíblico que Davi faz toda a arrecadação, faz todo o preparativo, né? Mas quem vai construir o templo físico, né? Assim, com um CEP geográfico ali, com uma localização geográfica, é o filho dele, que é Salomão. Então a gente tem essa caminhada, né? Que Deus vem desde Gênesis até que chega no lugar fixo, né? Ele chega no lugar fixo de um desejo que nasce no coração de Davi, mas quem conclui praticamente o templo, né? O primeiro templo é Salomão, seu filho. E aí a gente tem uma posição geográfica, já um local ali para a adoração de Deus, né? Para a gente voltar no tabernáculo, ajuda aí o nosso estudante que está em casa, que vai inclusive estudar na sua igreja local daqui a alguns dias. Tem gente que assiste na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, sábado de manhã. Outros assistem um pouco depois, mas enfim, a grande maioria assiste e vai também estudar com seus irmãos lá na igreja local. O tabernáculo é uma ideia, ele também é quase que um verbo, né? Tabernacular, né? A ideia de fazer habitação com, né? Essa é a proposta, talvez, assim, embrionária do que seja um templo, né? Sim, porque o texto diz, eu estou no meio de vós. Certo. Né? Essa que é a ideia, né? Então Deus ele resolveu tabernacular com o povo, né? Então Deus desce e ele está no meio. A ideia do tabernáculo, e por isso que eu acredito que era uma ideia pedagógica, é porque naquela época havia necessidade de algo físico, do tato como uma criança, né? A gente sabe que uma criança precisa muito de ser agarrada pelos pais, beijada, ela tem necessidade disso. É como se fosse essa ideia mais pedagógica, mais lúdica, de você ter essa presença física, né? Do Deus que é transcendente, mas se torna imanente fisicamente, assim, na presença ali do tabernáculo, né? Mais ou menos essa ideia. Para quem vê,
né, ser visível a olhos nu a presença de Deus ali, né? É mais ou menos essa ideia. Muito bem. No próprio tabernáculo, nós já temos a ideia de um lugar mais santo, Sim, né? sim. Que vai se reproduzir no Templo de Salomão, né? Sim. Essa ideia de pátio... O santo e o santíssimo, isso. O pátio, o átrio, o local dos gentios. Isso. Dentro desse local mais íntimo, nesse primeiro momento, basicamente só Moisés tinha acesso, talvez Arão. O sacerdote, porque nessa divisão do tabernáculo, né, o que dividia o tabernáculo em dois era uma cortina de pele de texugo muito espessa, que os estudiosos vão falar que você, não, mesmo amarrando um cavalo numa ponta, um cavalo na outra e puxando, ela não rasgava, né? Era difícil de rasgar, né? Era de pele, mas muito espesso aquilo, né? Então isso era quase que uma parede. Então era para você fazer a divisão. Já a espessura, tudo era indicando que nem todo mundo podia passar para o lado de lá, certo? Podia passar para o lado de lá. Então você tem o lugar chamado santo, que alguns sacerdotes chegaram a dormir ali, né? Dormia lá dentro. E você tem, passando da cortina, o lugar chamado santíssimo já, que ali não, ali só entrava o sumo sacerdote. Sim. O sumo, né? Que no caso Arão foi um dos sumos sacerdotes, então ele tinha esse acesso. Bom, a segunda questão vai nessa direção, né? Nós temos alguns textos, né? Segundo o livro de Crônicas, Salmo 23, Jeremias 7, para comentarmos aqui com os nossos estudantes sobre o significado do tabernáculo e do templo no Antigo Testamento. São meio similares, né? Sim, sim. É um caminho que vai prosseguindo e vai criando essa ideia, né? O que significa para o judeu, para essa ideia que está sendo construída no Antigo Testamento do templo? Quando você pega os textos, você vai ver que tanto na inauguração do tabernáculo como na inauguração do templo, o que marcou esses dois momentos foi a presença de Deus, né? No caso do tabernáculo, né, porque Deus ele mostra uma maquete para Moisés, né? Faz conforme o modelo, né? E não é porque era uma foto, uma maquete do céu, não. Era simplesmente para Moisés ter um modelo, né? Não fazer da cabeça dele. É desse jeito aqui, né? Então Moisés segue todo o desenho. No desenho estava as dimensões, o tipo do material que era para ser utilizado, né? Então Deus ele especificou todo tipo de material. E por ocasião da inauguração, ninguém conseguia entrar no tabernáculo, porque a glória de Deus encheu aquele lugar. Então olha só, a glória de Deus enche o lugar. O local fica cheio da glória de Deus e ninguém consegue entrar, certo? E por ocasião da construção do templo, já em 966, 480 anos depois que o povo saiu do Egito, que Salomão inaugura o templo, o texto ele fala da mesma maneira, que ninguém consegue entrar no templo agora, né? E você tem o texto falando, né, de Crônicas que a partir de agora eu vou ouvir a oração deste lugar e assim por diante, né? Então você tem esses dois momentos. Então olha que enquanto o povo caminhava rumo à terra prometida e o tabernáculo era móvel, você teve a inauguração com a presença de Deus. Agora você tem já um templo construído fixo, né? Numa localidade ali geográfica, você tem também a presença de Deus. Então, é o que a gente falou, pedagogicamente, é para Israel entender que o encontro, né, o ponto de encontro para que a nação pudesse se dirigisse era o templo. O templo se tornou esse ponto de convergência. Tanto que, pelo menos uma festa do ano, o judeu deveria ir para lá. Né? Talvez uma das maiores procissões que tinha Israel era essa, né? Era você sair do local, do estado, da cidade que você nasceu e morava, e pelo menos uma vez no ano você se dirigir para
o local. Por quê? Porque aquele local era o ponto de referência. Certo. Aquele local era o ponto de encontro, né? Então, essa era uma ideia. Eu sempre falo, Júnior, que era uma ideia pedagógica. Por quê? Porque a gente tem que lembrar o contexto em que Israel estava. Você sabe que quando o povo chega na Terra Prometida, Josué faz aquela invasão, mas eles não limpam o território 100%. Você vai ter várias outras nações que vão ser vizinhos, né? Você vê que Jerusalém só é tomada por Davi. Isso. Os jebuseus, então, eles continuaram ali. E todo esse povo, eles têm os seus pontos de adoração, os seus postes ídolos, tem tudo aquilo, né? Então, eu sempre, quando eu vejo isso também, eu sempre procuro lembrar que naquele momento, aquilo era importante. Sim. Né? Para você não misturar, para você não se perder, para você não igualar, para você não comparar, né? Então, ali era o local da presença de Deus, ali era o local do encontro, ali era o local aonde a nação deveria se dirigir para se encontrar com Deus. Nesse sentido, você acha que eu posso dizer aqui, você foi falando, eu fui pensando, ali no Shema, ali, Deuteronômio 6, né? Sim. Ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único, né? Cheio de postes ídolos, como você falou, adorações diversas. O povo de Israel tinha a ideia, e continuou usando por muito tempo também, de levantar altares, né? Sim, altares memoriais. Sim. Só que eu acho que tem a pedagogia também desse Deus único, né? Sim. Ali é o local da habitação. Não há outro templo em Israel. A partir o tabernáculo é móvel. Então, aonde o povo vai, monta-se aquela estrutura. Sim. Mas não há duas estruturas. Não foram feitas diversas estruturas. Um tabernáculo para cada tribo. Não. O mesmo tabernáculo funcionava para as 12 tribos. O templo também tem essa pedagogia, né? De apontar para o Deus único. Sim, tem, com certeza, né? Você vê que na questão do Shema, era como se fosse a oração básica, como se fosse o Pai Nosso de Israel, né? Ouve Israel, nosso Deus é único, né? Era como se fosse o Pai Nosso orado por eles, né? E você lembrou bem porque, Josué fala assim, vossos pais serviram a outros deuses além do rio. Então, Israel sempre teve esse fascínio, né? Que era comum das demais nações por alguma coisa mais objetiva, mais concreta, né? Sempre teve esse fascínio aí. Então, com certeza que a ideia de Deus, ela é pedagógica nesse sentido também, de inculcar na cabeça do israelita que só existe um único Deus, né? Mas e aquilo que o meu vizinho que é cananeu tem lá no quintal dele? Aquilo é tudo menos, entendeu? Um local de encontro com Deus. Muito bom. Você que está em casa acompanhando, a Daílson aqui junto comigo, eu vou inverter a 3 e a 4. Porque eu acho que a 3, a pergunta de número 3 vai ajudar a gente a construir o que Jesus faz no Novo Testamento em relação à ideia do templo, que o Evangelho vai ensinar para a gente, Paulo vai ensinar para a gente sobre o templo. Então, antes da gente falar sobre a excessiva confiança e formalismo ritualístico que o israelita abraça com o templo, quase como idolatria ao templo, vamos antes falar sobre as pessoas, quem servia no templo, quais eram as suas funções. A gente já falou um pouco, né, do sacerdote, sumo sacerdote, mas vamos completar essa explicação aqui com a pergunta de número 4. Você que está acompanhando a gente, estamos indo para 4, mas vamos voltar na pergunta de número 3. Então vamos lá. Quem servia no templo e quais eram as suas funções? Sim, então, quando Deus, ele lá no Êxodo, ele dá a maquete para a construção do tabernáculo, e você pode ver que aquilo segue um cronograma, né? Então, primeiro tem um tabernáculo, agora que o tabernáculo está pronto, quem vai trabalhar, quem vai exercer o ministério? Então, logo depois é escolhido Arão como sacerdote e os filhos. Mas antes disso, a gente tem que lembrar que a tribo de Levi, ela é separada para o trabalho religioso. Então, a tribo de Levi, a tribo toda, né? O povo sai do Egito, aí tem lá
Deus poupou a vida dos primogênitos. Aí depois Deus falou, olha, quantos primogênitos eu poupei a vida? 22 mil, tal. Eu quero no resgate desse a tribo de Levi. Aí contou o número, Moisés pagou a diferença e a tribo de Levi, a partir daí, passou a ser uma tribo dedicada ao serviço do tabernáculo. Tanto que ela não ganhou herança. Era a única tribo que não ganhou herança. Levi teve 3 filhos, Coate, Gerson e Merari. E o trabalho do tabernáculo, que ele era móvel, você tinha que montar e desmontar, foi dividido pelos 3 filhos de Levi, os gersonitas, os meraritas e os coatitas. Então, quando o tabernáculo era para ser desmontado, essas três tribos sabiam o que era para fazer. Olha, eu carrego a cortina, eu carrego os utensílios, aí eu carrego toda a parte de estrutura, eu carrego toda a lona, entendeu? Então, era muito rápido para você desmontar o tabernáculo e montar, tá certo? Esses mesmos 3 filhos, eles dão os trabalhadores, os demais levitas, porque você tem sacerdotes e você tem levitas, né? Certo? Então, os sacerdotes eram aqueles que faziam o trabalho de sacrificar, de pegar o animal, não sei o quê, tá certo? E os levitas eram os auxiliares, eram os ajudantes, né, que trabalhava no templo. Então, você tem um templo com uma dimensão de 27 metros de comprimento, 9 de largura, 13 de altura. Então, você tem uma estrutura, um edifício. Então, você tinha muita gente trabalhando. E vamos lembrar que a nação, ela trazia, como o tabernáculo era um ponto de referência para o encontro com Deus, então, ao tabernáculo, né, concorria toda a nação com as suas ofertas, com as suas... Então, era muito serviço. Então, você tem levitas, que era tipo de um serviçal para serviços básicos, né, dentro do tabernáculo. Você tinha um sacerdote, que era o que pegava o animal, que molava o animal. E você tinha o sumo sacerdote, que esse era o chefe de toda essa equipe de trabalho, né, que organizava, e era ele que tinha acesso ao Santo dos Santos, né? Então, esse serviço que a gente vê praticamente dentro do tabernáculo. Então, era algo que não parava, Júnior. Era assim, sabe? Era como se fosse uma repartição pública. Sim. Né? Você pega, vamos supor, você chega numa cidade mediana do Brasil, a prefeitura ali, se não tem subprefeitura, como tem a capital, né? Então todo mundo vai para a prefeitura, qualquer tipo de documento é ali. Então aquilo você vai ver que não para, né? Era como se fosse mais ou menos assim, bem movimentado, muita gente trabalhando, né? E os levitas eram como funcionários públicos, mas funcionários públicos não porque fez um concurso, porque já nascia levita, já sabia que tinha trabalho garantido, né? Então, é onde a gente vai conhecer já no Antigo Testamento, vai ver no Novo também, ali no início dos Evangelhos, né? O turno, né? Sim. Tem uma escala constante, Isso. Quase que 24 horas, Isso, né? 24 horas. A escala de trabalho é constante para manter todo o funcionamento de todos os aspectos relacionados ao templo, né? E um sumo sacerdote. Isso. Só ali em Jesus que parece que tem 2, né? Mas é uma briga política, né? Por causa de uma briga política, por causa de um que era partidário do Herodes, o outro que era asmoneu e tal, tem essa demanda ali, né? Mas, e você tem Anás e Caifás, mas isso é lá para o Novo Testamento, né? Juntos, né? Mas é sempre um sumo sacerdote. E uma equipe que vai trabalhando. Sim. Os levitas com Davi, já no templo, já não tendo a necessidade de montar e desmontar, é onde a gente faz a relação com aspectos litúrgicos também, né? Do louvor, do canto, de acender o incensário, de coordenar, né? Então, toda essa parte, como agora é fixo, então você tem um aspecto diferente, né? Então, muda-se também o tipo de trabalho. Então você começa a ter a liturgia, começa a ter o canto, começa a ter o coro, né? Você começa a ter esses aspectos que começam a ser inseridos por Davi mesmo, né? Sim. Davi que que começa um músico, uma pessoa voltada para artes, então ele começa a inserir nessa adoração toda que no tabernáculo parece que era mais o aspecto do sangue, de animal sendo morto, né, tal. E quando você já chega com o local já
físico, fixo, você começa a ter um aspecto mais de adoração, né? Interessante, né? Muito bem. Agora vamos chegar na 4. A gente vai dedicar um tempo aqui, na verdade na 3, né? Que a gente pulou. Deixamos para a última questão aqui. Nós temos então uma construção de imagem, de pedagogia feita pelo próprio Deus, né? Deus está ali com Adão e Eva na viração do dia, Deus se relaciona com algumas pessoas ao longo ali do início da história ali no Gênesis, até chegar ali com o povo saindo do Egito, e ele tabernacula, ele habita no meio do povo, e essa construção pedagógica do único Deus, do local do encontro, desse local santo da habitação de Deus. Na lição anterior de número 9, a gente até cita que nesse processo de tato, representação, você tem ali no Santo dos Santos a arca da aliança com as tábuas da lei, né? Representando essa presença de Deus, é onde o sumo sacerdote faz o trabalho ali da propiciação, né? Em cima da tampa ali, principalmente no tabernáculo, né? Só que, infelizmente, já os profetas vão apontar para o excesso de formalismo, o excesso ritualístico, a olhar para o templo que é pedagógico, que é positivo, começa a se tornar algo que traz algo negativo, por vezes até pecaminoso para o povo de Israel, exagerando por vezes, extremamente valorizando sua função, por vezes, você citou, né? Esse local mesmo que todo o país em algum momento vem para lá, né? Se torna um ponto de comércio também. Então, assim, vários problemas vão estar relacionados ao templo. E antes até vamos tentar segurar para não entrar no Novo Testamento, né? Mas parece que o templo tão positivo começa a ser um problema para o povo de Israel, né? Sim, e por quê, né? Por que você faz? Porque eles fizeram uma associação errada, né? Eles tentaram amarrar Deus no único ponto geográfico. Eles tentaram limitar a presença de Deus ao templo, né? Então, quando você tenta limitar a presença de Deus a um espaço único, físico, geográfico, aí vem o formalismo, né? Então é por isso que chegou um determinado ponto que o próprio profeta Isaías vai falar, Deus ele usa um termo ali, né? Que ele tem, é como se ele falasse, eu tenho nojo da oferta de vocês, né? Eu tenho nojo da oferta de vocês. Por quê? Porque eles entenderam errado a educação de Deus, né? Deus estava querendo educá-los para que eles entendessem que é um único Deus, tá? É um único Deus. Deus estava querendo educá-los no aspecto de que era importante eles se dirigirem para a presença de Deus, né? Deus estava educando ele com relação à importância, né? De se buscar a presença de Deus, certo? E eles interpretaram mal isso e começaram a colocar no templo, nas paredes, né? Começaram a colocar no rito, tá certo? Começaram a colocar em todo o rito que acontecia no templo, nas paredes, né? A gente lê a história de que aquilo era santificado, aquilo era venerado, aquilo era endeusado, né, pelos discípulos, né? Sem entrar ainda no Novo Testamento, mas você vê que Jesus ele passa e os próprios apóstolos param e contemplam. Mas de onde vem essa contemplação deles? Aí é que está o detalhe, porque Jesus fala, não ficará pedra sobre pedra. Mas não é interessante saber por que ao passar pelo tempo os discípulos ficam boquiabertos? Né? Por quê? Entendeu?
eram também israelitas comuns. E para eles foram ensinados e passados essa ideia de que aquelas pedras, aquele lugar, aquele rito, aquilo, então eles tinham isso na mente deles. Até eles tinham isso na mente deles. Então, eles erraram aí, não entenderam a ideia de Deus. E o templo passou a ser tudo para eles, enquanto que o Deus do templo não significava nada. Entendeu? Não simbolizava nada. Eles respeitavam mais o templo do que o Deus do templo. Sim. Entendeu? Eles tinham mais reverência ao templo, entre aspas, a gente vai ver, do que a moda deles, do que ao Deus do templo. Sim. Certo? Você poderia fazer qualquer coisa ao Deus do templo, mas não podia fazer no templo. Não podia. Ao Deus do templo era tolerado, mas ao templo não. Era sacrilégio, né? Punido e passivo com açoites e assim por diante, né? Então, eles erraram a mão aí. O templo ele se torna para o povo, a lição usa o termo amuleto, né? Sim. É como se a nação de Israel, não só com o templo, né? E isso, eu queria chamar a atenção, você que está estudando junto com a gente, né? Como parece, a gente olha os israelitas, né? Mas como isso é próximo de nós, né? Sim, quando a gente troca o símbolo pelo significado, né? Sim. Porque de repente eles se consideram invencíveis pelo templo e não pelo Deus do templo, pela relação deles com o Deus do templo. Então, já que tem o templo, já que tem a lei, já que nós somos o povo escolhido, eles invertem a relação e se esquecem das razões pelos quais o templo está ali, os sacrifícios acontecem, a lei foi dada. Todos esses aspectos apontam na cosmovisão bíblica, aponta para aquilo que Deus está fazendo na história. Só que o povo se torna orgulhoso pelo que tem, né? Então, hoje já não é mais assim. Hoje a gente tem aqui nos nossos celulares, né? Muita gente carrega a Bíblia aqui, mas é como se eu trocasse as palavras desse livro somente pelo livro, né? Óbvio, em nenhum momento de novo, né? A gente falava da roupa que ia na igreja, né? É óbvio, banalizar o local, banalizar o livro, não, né? É óbvio que tem que ser tratado com respeito, com cuidado. Mas o poder não está na página, né? O poder está enquanto eu me relaciono com aquilo que eu estou aprendendo, o quanto a palavra de Deus faz sentido no meu coração, na minha relação com os meus amigos, os meus inimigos, com a minha família, com as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, o quanto a palavra de Deus molda o meu caráter. Não é o fato de eu ter uma Bíblia no porta-luva do meu carro que me protege de uma batida, de um acidente ou coisa parecida. Por isso que o autor da lição usa o termo amuleto, né? É uma coisa muito, muito triste, por quê? Porque eles queriam deixar claro que eles tinham escravizado Deus de Israel dentro daquele templo, né? E eles conseguiram trancar o Deus de Israel naquele local, naquele espaço geográfico, né? E com isso eles obrigavam, que agora se torna uma obrigação e não mais uma coisa de fé, que foi proposta lá no Antigo Testamento, e aí eles obrigavam a nação, né? Subjugavam a nação, arrogando para si o controle de Deus. Arrogando para si assim, um controle. Se eu tenho o templo de Deus, logo eu tenho Deus. Se eu mando, ordeno o menino templo de Deus, logo eu mando eu no templo de Deus, né? Porque quando você vai ler, quando você lê a Bíblia, isso parece que fica entre as linhas, né? Os sacerdotes, a gente vai ver isso muito. A gente vê no Antigo Testamento também. A gente tem o caso de Eli. A gente tem o caso de outros sacerdotes, né? O profeta, se não me engano, o profeta Ezequiel vai falar que dentro de Israel tinha uma câmara secreta, né? Que enquanto daqui para cá eles adoravam Javé, daqui para cá eles adoravam os deuses cananeus, né? Então você vai ver que eles é como se eles tivessem escravizado o Deus de Israel
E quem manda nos Deus de Israel somos nós. É do meu jeito, é desse jeito, né? E o povo ficava na mão deles, né? Então, assim, dá a entender nas entrelinhas, né? É que eles faziam isso. E isso foi terrível. Foi terrível para eles, foi terrível para a nação, né? Para a fé, né? E se a gente não se cuidar, a gente tenta achar que a gente consegue aprisionar Deus, como você falou, numa Bíblia. E aí, onde eu coloco ela, ou aberta no Salmo 91, ali o Deus está ali, então não vai ter problema ali, porque eu consegui aprisionar ele ali, né? Porque eu consegui fazer, porque essa é a ideia do amuleto. Qual a ideia do amuleto? É uma ideia pagã, que você aprisiona o gênio, qualquer coisa dentro daquilo, ou o poder dele, e aonde você vai, você tem o poder dele ali. Isso é pagão, né? Isso não é cristão. Muito bem, então vamos para o cristão agora. Vamos para o cristianismo agora, porque, aliás, eu quero citar antes da gente entrar, é uma informação, é uma revelação já do Antigo Testamento, que o texto sagrado registra. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Sim. Já é uma discussão de Deus com Davi, né? Com Salomão. Com Salomão, né? Ele fala para Salomão, né? Salomão fala, né? Eu sei que os céus dos céus não podem te conter, quanto menos esse templo que eu fiz, né? Não podem conter. Então você vê que ele já... Você vê que no Antigo Testamento tem uma visão correta. Sim. Tem a visão correta. Agora, ela é deturpada por aqueles que se intitulam os donos de Deus, mas Deus sempre passou a visão correta, né? E aí, em Jesus, a partir do Novo Testamento, nos Evangelhos e os Apóstolos, há uma reinterpretação, uma ressignificação do templo. O templo continua possuindo valor no Novo Testamento, mas é preciso fazer esse ajuste, né? Sim. Pedagogicamente, o templo serviu para anunciar tudo aquilo que a gente já tratou aqui, mas no Novo Testamento há uma virada de chave, né? Com a ideia do templo. Sim, por quê? Porque qual era a ideia? A ideia no Antigo Testamento era de Deus se relacionar com o homem. Sim. Essa que é a ideia. É a presença. Estou no meio de vós, entendeu? Estou perto de vocês aqui, essa que era a ideia. E o que a gente encontra no Novo Testamento? A gente encontra o contrário. A gente não encontra um Deus perto do homem. A gente encontra um Deus distante do homem. Mas não distante do homem, Júnior, porque Deus ele quis se distanciar do homem. Distante do homem, por quê? Porque aqueles ritos já não... como é que se fala? Já não atraía mais, já não era necessário mais para se conectar com Deus. Porque para você se conectar com Deus, você tinha que ter os ritos. Os ritos era que te conectava com Deus. Essa era a ideia, né? Mas passou. Você vê que Jesus ele vai chegar no templo e ele vai dizer que vocês transformaram a minha casa em covil de ladrões. Né? Olha como aquilo se tornou um centro de comércio e não um centro da presença de Deus. Né? Como vinha gente de tudo quanto era lugar, o templo tinha moeda própria. Você tinha que comprar ali. Você tinha que fazer câmbio ali. Entendeu? Você tinha que fazer câmbio. Então, olha o que aquilo se tornou. Certo? Aquilo se tornou. Então, quando você fala assim... o Novo Testamento ele traz esse aspecto do Antigo Testamento, ele não acredito que ele traga da maneira como a gente vê no Antigo Testamento, né? Por quê? Porque ainda que os primeiros cristãos eles vão se reunir no pórtico ali de Salomão, mas assim não tem o Novo Testamento vai separar completamente a ideia do templo como era na época de Jesus para uma ideia diferente. Sim. Uma ideia totalmente diferente. Aquela ideia que você tem um ponto de convergência para a humanidade inteira se dirigir, a ideia de que ali é o ponto de você se conectar, que ali... não, isso... Não mais aquele aspecto físico, não tem mais, né?
Queria trazer alguns textos aqui para a gente refletir junto aqui e ajudar o nosso estudante da Palavra de Deus, porque antes até dos textos que vão apresentar a ideia de que, de alguma forma, na verdade, o Novo Testamento vai construir a ideia que agora Sim. nós somos o templo da habitação de Deus, né? Essa presença de Deus é na habitação da comunhão da igreja, mas na habitação de cada ser humano que recebe o Espírito, que recebe o Espírito na medida em que se entrega e reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas eu queria construir algumas coisas aqui antes, para a gente encerrar aqui esse nosso estudo. Penso eu que essa percepção de, por exemplo, que está em João capítulo 1, no verso 14, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse habitou entre nós, de alguma forma, faz referência ao tabernáculo. Sim. Essa percepção que os apóstolos vão ter pela revelação do Espírito, agora essa habitação de Deus no meio de nós é Jesus. É Jesus. E Jesus vai dizer, né? Aí eu vou dar o Espírito que vai viver entre vocês, mas em vocês. Né? Sim. Esses textos vão sendo importantes para essa construção da visão do que significa templo para o apóstolo, para o discípulo de Jesus. Aí você tem em João 4, a samaritana, que ela vai, depois que Jesus estabeleceu o diálogo com ela, continua com a mentalidade... Ou Gerezim ou Jerusalém. Isso, templo centrada, né? Isso, é aqui ou é lá? E Jesus diz para ela, nem aqui e nem lá. E nem lá, né? Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vai se construindo, ou melhor, vai se desconstruindo para esses discípulos. Você citou ali logo que eles atrás... ficam espantados com aquela estrutura toda. E Jesus fala, eu derrubo em 3 dias reconstruo. E não é o templo. Não. Ele está falando dele. Do corpo dele mesmo. Então, eu acho que tudo isso vai sendo ação do Espírito no coração desses homens que vão depois construir aqui as cartas de Pedro, as cartas de Paulo, para apontar assim, agora Deus habita no meio de nós por meio de Jesus, por meio do seu Espírito. Né? Ele se torna o ponto de convergência. Não mais geográfico. Não mais geográfico. Por quê? Porque é o que ele fala para a samaritana, né? Então não tem geografia ali, ele descarta a geografia. Nem em Gerezim, nem em Jerusalém. Então ele descarta a geografia. Mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, olha, aquilo que você falou, né? Adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então Jesus se torna o tabernáculo de Deus, se torna. E por quê, né? Porque a gente vai ver uma lição mais para frente que vai falar um pouco disso, né? Você vê que em Gênesis tem aquela profecia, se não me engano, no 49, que fala do cetro que não se arredaria de Judá, não iria se apartar de Judá, dando a ideia que é de Judá que vem o rei, né? E fala assim, até que venha Siló, que é o enviado. Jesus unta os olhos do cego e fala, vai lá e te lava no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. Até que venha o enviado. E a ele se congregarão todas as... a ele... Se congregarão. Ele é o ponto, né? A ele se congregarão todas as nações. Então, Jesus se torna o ponto de convergência. Jesus é o ponto de convergência. Nesse sentido, Jesus é o Deus que tabernaculou entre nós e continua entre nós, né? Jesus continua entre nós. Nesse aspecto aí, é esse o aspecto que era, de uma maneira pedagógica que eles não entenderam, né? Que era a ideia de Deus. Né? A ideia de Deus era mostrar que ele estava entre o povo, mas não nas paredes. Isso. Não nas paredes, né? E Jesus resgata isso agora, o Novo Testamento resgata isso, né? É por isso que, assim, o que a gente vê na Bíblia, Júnior, assim, a gente sabe que a adoração, a salvação é pessoal. Adoração, tal, você tem sua devoção, tal. Mas toda vez quando Jesus fala do retorno dele, ele fala que vem buscar a igreja. Sim. Vem buscar o povo, é coletivo. Sim. Não é singular, é coletivo. Isso. Né? Por quê? Porque tem a igreja, né, de Cristo
que ela pode estar em determinado momento do tempo num local geográfico, certo? Por quê? Porque cadê a igreja de Laodiceia da Bíblia? Geograficamente, ela não está lá. Isso. Mas eu posso falar vários outros endereços geográficos onde se encontra a igreja de Cristo. Isso. Né? Então, a gente pode falar de uma geografia de um ponto, né? Nesse sentido, mas não como Deus está nas paredes, Deus está no... Não, né? Não. Não. Você me fez lembrar uma das exegeses mais marcantes do meu tempo de teologia, foi em Efésios capítulo 2. E ali que me abriu os olhos desse caráter individual e coletivo da habitação de Deus. Porque Paulo termina o capítulo 2 dizendo que agora não há muro de separação, Sim. agora a gente não é mais estrangeiro, é da família de Deus, somos concidadãos, e aí ele vai construir que nós somos morada de Deus. Sim. Cada cristão, nós construímos a morada do Espírito. Sim. Então, a presença do Espírito se dá na individualidade, mas ela também é vista na coletividade. Sim. Nesse sentido, igreja, local de presença de Deus, se a gente for fazer qualquer relação com o templo, está na comunhão entre os irmãos e na santidade da individualidade e da comunidade. Sim. Mas não mais nas quatro paredes. Sim, e aí, por que a coletividade? Porque assim, é a Trindade. Glória a Deus. A Trindade. Por que esse aspecto coletivo? É um reflexo da Trindade divina. Entendeu? Por quê? Porque Deus é três, né? Então, é isso. Você não encontra uma outra ideia, porque a salvação só podia parar no individual, né? Isso. Não. Mas por que esse aspecto do coletivo? Por causa da Trindade. E para mim não esquecer, você vê que lá na oração de Salomão, é assim, eu sei que os céus dos céus não podem te conter, né? Muito menos esse tabernáculo. Então, o mais interessante é que o templo de Deus, que pode conter Deus, foi feito por Ele mesmo, que somos nós, né? Paulo vai falar isso, né? Vós sois o templo do Deus vivo, né? E Ele habita através do Espírito Santo em vós. Então, nada que o homem faça consegue conter Deus. Mas aquilo que Deus fez consegue conter Ele, que somos nós. Sim. Então, a gente consegue muito bom conter Deus. E a gente é chamado à comunhão do Pai, do Filho, por meio do Espírito. Do Espírito. Né? Muito gostoso, muito bom esse estudo. Aí a gente chega aqui ao final, com muito cuidado também com os nossos irmãos, a aplicação vai ser na linha de não restringirmos a adoração de Deus a um local, né? Sim. Então, assim, falávamos lá de trás das classes de cordeirinhos, da roupa para ir na igreja, Sim. né? É óbvio que é um local que a gente deve ter respeito, reverência. Mas aquelas quatro paredes, elas não representam o local onde Deus habita. Deus habita no meio do seu povo. No meio do seu povo. No meio do seu povo. Então, aquele local é importante, Sim. é comum, acho quase impossível que a gente pare de chamar aquele local de igreja. Sim, com endereço, com CEP, Sim. né? Mas aquele CEP é o local que se reúne a igreja. Se reúne a igreja. E cada vez que a igreja está reunida, Deus está no meio do seu povo. Né? Isso é fantástico. Isso faz com que... Isso não faz a gente desrespeitar o ambiente. Sim, não deveria fazer, porque seria um erro. E nem faz, né? Por quê? Porque a gente respeita o ambiente pela comunidade. É a comunidade que gera a presença de Deus. Logo, é a comunidade. Então, se a comunidade estiver reunida numa casa, o mesmo para cultuar a Deus, eu tenho que ter o mesmo respeito. Sim. Mas se a gente estiver reunido numa praça, eu tenho que ter o mesmo respeito, porque a comunidade está ali. Se a comunidade está ali, Deus está no meio de vós. Muito bem. Pastor Dailson, muito obrigado. Foi muito bom esse estudo aqui, muito gostoso. Queria que você deixasse aí suas últimas palavras para todo mundo que está acompanhando a gente e fizesse uma oração para encerrarmos. Sim. Um estudo muito bom, né? Que a gente deve encerrar um estudo desse, né? Fazendo uma reflexão de como é bom a gente encontrar a presença de Deus junto com a comunidade, né? Aquilo que a gente falou da parte individual.
mas é bom a gente sentar com o nosso irmão, se ajuntar com o nosso irmão e adorar a Deus, né? Esse é um aspecto da Trindade Divina, como eu falei. Isso é muito bom. Vamos orar? Meu Deus, nós te agradecemos e te louvamos pela oportunidade boa e maravilhosa de nós podermos estudar a Tua Palavra, Senhor. A Tua Palavra é fonte de luz, ela é lâmpada, Senhor amado, que ilumina, Senhor, ó Deus bendito, os lugares, Senhor amado, escuros. E a gente passa a enxergar bem. E como é bom, Senhor, ó Deus, através da Tua Palavra, enxergar e entender a importância, ó Deus bendito, da nossa comunidade. Que a gente reverencie mais ainda, Senhor. Que a gente guarde o pé, ó Deus eterno. Senhor amado, quando nós estivermos reunidos, Senhor, juntamente com os nossos irmãos. Nós te agradecemos, Senhor, pelo momento e pelo estudo. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, pastor Dailson. Amém. Obrigado você que nos acompanhou até agora. Muito bom poder ter a sua participação. Compartilhe esse link com mais pessoas que possam ser edificadas pela palavra de Deus por meio desse estudo. Semana que vem a gente continua com a lição de número 11 e a gente espera você. Até lá, que Deus te abençoe.